Jogador saindo do Corinthians tem confirmação sobre empréstimo ou venda em 2025. Centroavante custou caro aos cofres e não conseguiu render o que era esperado, sendo pouco utilizado por Ramon Dias. Confira. O Corinthians vence o Vasco pelo Brasileirão e alimenta chances de Libertadores. O Corinthians não tomou conhecimento do Vasco, na tarde deste sábado, 24, e venceu o rival carioca por 3-1 na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Betano. Com o resultado, o Timão chegou aos 47 pontos, na 9ª colocação, e entrou de vez na briga por uma das vagas na Libertadores de 2025. Rodrigo Garro, 2 vezes, e Gustavo Henrique marcaram para o Corinthians, enquanto Puma Rodrigues descontou. Garro tem situação exposta pela Fiel após atuação em Corinthians e Vasco. Melhor, Rodrigo Garro foi o grande nome do Corinthians na vitória por 3-1 sobre o Vasco na Neoquímica Arena. Além dos lances plásticos de outros jogadores, foi justamente a atuação de Garro que foi o ponto alto do jogo. Além de ter ido às redes por 2 vezes, o meia argentino ainda foi responsável pela assistência no primeiro gol e foi eleito o melhor em campo, algo que foi enfatizado pela Fiel nas redes sociais. A torcida do Timão se rende ao Garro após a atuação contra o Vasco. Na rede social X, o antigo Twitter, ele foi um dos principais assuntos. Apresentando um futebol diferente, o meia foi endeusado pela Fiel. Abre aspas, o Rodrigo Garro não é só disparado o melhor meia do país. Não é. Ele é o melhor meia da América Latina. E não é exagero dizer isso, escreveu um. Houve até comentários de pessoas pedindo o argentino, na seleção brasileira de Dorival Júnior, abre aspas, Rodriguinho Garro com a 10 da seleção resolveria nossos problemas, disse o influenciador bolívio. Que contratação fantástica foi o meia Rodrigo Garro. Jogador nota 10. O Corinthians tem um dos melhores meio-campistas do Brasil em seu elenco, analisou o outro. Além disso, alguns torcedores comemoraram o fato da melhora do elenco do Corinthians. Nosso meio-campo tem Breno Bidon, Rodrigo Garro e agora André Carrillo. Como é bom viver, exaltou. Números de Garro no Corinthians. Em 59 jogos, o meia argentino tem 12 gols e 13 assistências. No Campeonato Brasileiro, Rodrigo Garro foi às redes 9 vezes, além de ter distribuído 9 passes decisivos para gols. Assim, se tornando um dos principais meio-campistas no Brasil. Com Garro, Ramon Dias e todo o elenco em alta, o Timão tem mais 3 jogos para tentar se classificar para a Copa Libertadores de 2025. No próximo sábado, 30, às 19h30, o Alvinegro irá enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Russi. Torcida do Corinthians se empolga com Ramon Dias após vitória. Tem que permanecer para 2025. Timão fez 3-0 com menos de 30 minutos diante do Vasco e Fiel decretou que o treinador merece seguir no cargo. A fiel torcida se empolgou com a atuação do time e decretou que Ramon Dias merece permanecer em 2025. O que disse a Fiel sobre o treinador? Abre aspas. Posso falar? Era um dos que pedia o Ramon fora na próxima temporada, mas o time melhorou muito do que era. Essa melhora é claramente graças ao técnico. Mudo de opinião nesse momento, tem que permanecer no Corinthians em 2025, disse um torcedor na rede social do X. Critiquei, xinguei e fiquei muito puto por conta das eliminações nas Copas. Mas uma coisa é inegável, o trabalho é muito bom. Além de salvarem o Corinthians do Z4, fazem o time jogar muito e ainda podem levar para a Libertadores. Ramon Dias e Emiliano, vamos juntos para 2025, cravou outro torcedor. O treinador argentino é cogitado no Grêmio. Ramon Dias tem contrato com o Alvinegro do Parque São Jorge até o fim de 2025 e notícias deste domingo, 24, revelam que o Grêmio tem interesse no profissional argentino. Renato Gaúcho não deve seguir no tricolor. O experiente treinador tem vínculo com o clube paulista até o fim do próximo ano e chegou a balançar no cargo pelas eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Luiz Castro, ex-Botafogo, foi contatado pela diretoria, mas pediu um salário muito alto. Mas o presidente Augusto Melo e o diretor de futebol Fabinho Soldado acabaram não demitindo a comissão técnica, e uma permanência ganha força após resultados positivos. Neste momento, o Alvinegro está em 9º lugar e sonha com uma vaga à Libertadores. Compra de Hugo Souza pelo Corinthians junto ao Flamengo tem aviso com promessa para a Fiel. Novela vem se arrastando por conta de divergências das diretorias corintianas e flamenguistas. Compra de goleiro com novela interminável. A compra de Hugo Souza pelo Corinthians junto ao Flamengo se transformou em uma verdadeira novela. O clube paulista exerceu a opção de compra no prazo estabelecido, mas a equipe do Rio de Janeiro vem dificultando as tratativas e atrasando a definição da negociação. Após o rubro-negro carioca negar as garantias bancárias apresentadas pelo Alvinegro Paulista,
A direção do Timão fez uma nova investida, mas o Flamengo recusou novamente as novas garantias, frustrando não só o clube, como boa parte dos torcedores corintianos também. Com isso, veio à tona que o clube paulista cogita uma medida judicial, pois acredita que está protegido contratualmente. No entanto, o Corinthians cogita apresentar uma terceira garantia e até pode pagar um montante à vista, embora essa última possibilidade seja mais improvável. O diretor promete o fim da novela nesta semana. Agora, a novela parece estar no seu fim. Pelo menos é isso o que fez o diretor jurídico do time do Povo, Vinícius Cascone. Ele concedeu entrevista após a vitória do time sobre o Vasco da Gama por 3-1, no último domingo, 24, na Neoquímica Arena, que deixou o time vivo na luta por uma vaga na Libertadores 2025. Cascone prometeu que a situação será resolvida nesta semana com a compra do goleiro. Vale salientar que o valor pago aos cariocas será de 800 mil euros, 4,9 milhões de reais de acordo com a cotação atual, por 60% dos direitos federativos do atleta, que já demonstrou seu interesse em continuar. Abre aspas. O Corinthians está terminando as tratativas para resolver essa questão do Hugo, vai finalizar nesta semana. Com final feliz, podem ficar tranquilos que nós vamos resolver, para garantir tanto a tranquilidade do atleta quanto da torcida, afirmou após o final o confronto. Destaque líder do Timão na temporada. Hugo Souza chegou ao clube paulista no momento em que Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, deixou a equipe rumo ao Cruzeiro. Em pouco tempo ele virou um dos destaques do time na temporada, proporcionando milagres em muitos momentos do ano. Além disso, mesmo com apenas 25 anos, ele se transformou em um dos líderes do atual elenco, sendo capitão em muitas oportunidades, principalmente nas ausências de Ângelo Romero e Fagner. Sua personalidade forte e identificação imediata com o Timão conquistaram a torcida. Corinthians quer chegar na Libertadores. O Corinthians vem vivendo um momento ótimo na temporada, conseguindo engatar 5 vitórias seguidas no Brasileirão Betano, praticamente excluindo as chances de rebaixamento e passando a sonhar com a Libertadores. Na última rodada, após a vitória diante do Cruzeiro, que briga na mesma faixa da tabela, o Timão também foi beneficiado com as derrotas de Bahia e Vasco, que são os concorrentes no momento para chegar ao G7. Pedro Raul segue fora dos planos. Por conta disso, o planejamento pode acabar mudando de olho em 2025. Caso a classificação seja confirmada na competição continental, Augusto Melo deve investir mais em contratações e buscar peças de mais qualidade. Com esses possíveis reforços chegando, quem está vinculado atualmente e não vem sendo utilizado com frequência vai perder ainda mais espaço, sendo necessário realizar uma faxina, até para não inflar demais a folha salarial. Nessa linha, quem tem grandes chances de ser negociado é Pedro Raul, recebendo atualmente vencimentos na casa dos 750 mil reais mensais. O centroavante deve ser emprestado ou vendido, mas ainda sem oferta chegando na mesa do presidente. Números de Pedro Raul no Corinthians, diante da Raposa, nos 2-1 na Neoquímica Arena, o Estoluca entrou no finalzinho, justamente quando Memphis Depay sentiu câimbras e precisou sair, mas isso não faz com que passe a estar novamente dentro dos planos. Chegando com um custo alto nesta temporada, o camisa 20 fez 31 jogos pelo Timão, com míseros 3 gols e uma assistência, comprovando que não fez valer o investimento, gerando críticas pesadas por parte dos torcedores. E aí, fiel torcedor, você aprova a saída de Pedro Raul do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.